bem? Eu sou o Rogério e bem-vindo ao meu canal Riff Descomplicado. Hoje eu vou ensinar como instalar e configurar a controladora Coel Z31E. Então, se você tem uma dessas e precisa fazer a instalação, segue nesse vídeo. Eu vou mostrar aqui na frente da controladora ligada e depois eu entro numa apresentação para mostrar para vocês essas ligações e as configurações, tá bom? E se você achar que esse vídeo de alguma forma te ajudou, então coloca nos comentários, dá o seu like e compartilha. Vamos lá? Então, essa daqui é a minha controladora Coel Z31E. Tá aqui no detalhe. Ele tem esse botão P, que é eu clico nele, ele seguro, ele acessa as configurações. E uma vez que eu esteja no menu das configurações, eu uso esse botão aqui, U, para voltar. Esse aqui é para alterar entre as configurações ou os valores de cada um dos itens, tá bom? Mas vamos lá. Bom, vamos falar sobre a controladora Z31E. É esse carinha aqui. Na parte de cima ele tem esse diagrama indicando como que as conexões devem ser realizadas, tá? Podem verificar que ele é bivolt, né? Então ele aceita equipamentos de 110 ou 220. Esse dispositivo ele funciona tanto para resfriamento quanto para aquecimento e também funciona com as duas configurações de forma simultânea. Eu já explico como que isso deve ser feito, mas vamos primeiro para a parte elétrica. Bom, o primeiro ponto é conectar os fios de alimentação na posição 1 e 2, indicados aqui por supply. Feita a alimentação da coel, nós vamos fazer dois jumpers, o primeiro do 2 ao 6 e o segundo do 6 ao 7. Feito esses jumpers, aí sim nós vamos para a parte das tomadas. A primeira tomada, que é a tomada do resfriamento, nós vamos conectar da posição 1, que é de alimentação, e a posição 4. Ele indica nesse Alt 1. Importante, essa tomada ela é obrigatoriamente utilizada para resfriamento. E o aquecimento? O aquecimento é a próxima tomada, que eu conecto da posição 1 e da posição 8, ok? Então, sempre que eu for utilizar o equipamento tanto para aquecimento quanto para resfriamento, a primeira tomada, a tomada que fica entre o conectado aqui na posição 4 e na posição 1 é para resfriamento, e a tomada que fica na posição 8 e na posição 1 é para aquecimento. Após essas conexões, nós temos que também conectar a sonda, que é realizada através dos jumpers, né, através das posições 10 e 11. Tá? E aí a sonda, essa outra ponta da sonda, né, que é um sensor, você coloca dentro do aquário. Ele que é responsável por medir a temperatura da água. E aí nós vamos para as configurações. Eu vou deixar abaixo o link do manual do fabricante, tá? Mas essa aqui é uma imagem em relação aos parâmetros. Eu estou utilizando os parâmetros definidos como padrão pelo manual, com exceção de alguns que eu vou listar abaixo. Primeiro, esse R.HC. Para você utilizar tanto resfriamento quanto aquecimento juntos no mesmo aparelho, ele é obrigatório que seja configurado nessa zona neutra ou NR. Tá? Se você for utilizar somente como aquecimento, você coloca H, ou refrigeração coloca C, mas utilizando os dois tem que ser NR. O segundo ponto é esse R.D, que é a diferença em graus do acionamento do resfriador ou do aquecedor, ou em que momento, em qual temperatura, qual diferença de temperatura ele vai ligar o aquecedor ou ligar o resfriador. O terceiro ponto é o set point, que é a temperatura padrão que você quer que a coel trabalhe. Esse CI offset é uma correção que você faz em relação à temperatura medida pela coel e um termômetro externo. Tá? Você ajusta para que a coel ela mantenha a mesma temperatura de um termômetro externo, né, como um processo de calibração, e depois você não precisa mais fazer esse processo. E como que isso funciona na prática? Vamos supor que eu coloquei lá o SP, o set point em 27 graus e o RD em 0.5. Quando a temperatura do aquário chegar em 27.5, o que a coel vai fazer? Ela vai acionar a primeira tomada, que é a tomada de resfriamento, e vai baixar a temperatura até 27 graus de novo. Se a temperatura cair abaixo de 26.5, o que ele vai fazer? Ele vai acionar a tomada 2, que é a tomada de aquecimento. E ela só será desligada quando atingir a temperatura de 27 graus. Então 27 graus é a temperatura em que ou o aquecimento ou o resfriamento serão desligados. E é isso, eu acho que não é tão complicado assim. Como eu falei, eu só demorei para encontrar os materiais aí, tanto a
forma de ligação quanto a própria configuração, e resolvi fazer esse vídeo para deixar essas informações mais fáceis para vocês. E é isso aí, pessoal. Se você achou o vídeo útil, dê o seu like, comenta, se inscreve no canal e compartilha. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Valeu, abraço!